Meu irmão, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículo 15 e o versículo de número 16. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, está aqui do meu lado direito, aqui você pode dar uma olhada aqui. Leiamos então, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15 e o 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro porque nós estamos aqui reunidos nessa noite e nós sabemos que a presença do Espírito Santo é uma realidade. Nós sabemos também de que Jesus está nesse lugar. E sabemos também de que Jesus tem um grande interesse em transformar a nossa vida. E onde Jesus está, ali há transformação, há modificação de vida. E quando Ele se manifesta, os nossos corações desfrutam de um tremendo regozijo, de uma presença graciosa, que muda corações, transforma circunstâncias e também mostra e nos ensina que devemos depender dEle cada dia mais e mais, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, e dEle são todas as coisas, inclusive a nossa vida, meu irmão, inclusive a vida da igreja. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o adoecimento da igreja de um modo geral. Por que as igrejas têm adoecido? E não só igrejas, a gente está falando de igreja, mas igreja é formada de discípulos. Discípulos têm adoecido, mas não é adoecido somente em doença física, né? São muitas doenças e muitos males que nós vivenciamos. Mas eu estou falando esse adoecimento em relação à maneira de viver. Porque uma pessoa doente, de modo físico, ela não consegue viver da maneira adequada. Ela torna-se um debilitado. Ela está impossibilitada de desfrutar da vida da maneira correta. Uma pessoa doente, fisicamente, é uma pessoa que não conseguirá experimentar a vida em tudo aquilo que ela tem a oferecer. Isso não foge da nossa realidade como igreja. Nós somos discípulos de Jesus, mas não quer dizer que, sendo discípulo de Jesus, não adoeçamos na nova vida. Posso estar aqui, mas a minha maneira de viver, a fé, a vida com Jesus, ela está doente. Está doente por quê? Está doente pelas minhas próprias decisões. Pelas minhas decisões, melhor dizendo. Quem traz a doença, quem abre porta para que um discípulo de Jesus como eu e como você, numa simplicidade muito grande, mas numa seriedade também tão grande, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender de que a nossa conduta vai determinar a nossa saúde espiritual ou o nosso adoecimento. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, onde esse jovem rapaz está enfrentando um momento da igreja, onde existem pelo menos 2 exemplos de discípulos de Jesus que naufragaram na fé. Ele fala do primeiro exemplo, lá no verso
7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos dos quais fazem ousadas asseverações. Primeiro ele está falando de um pessoal que quer discutir coisas que não fazem o menor sentido para quem está vivendo a fé no dia a dia. Estão querendo discutir coisas. Por que eles adoecem? Porque eles estão colocando verdades na pauta do Evangelho e não lendo o que está na pauta do Evangelho. Eles estão discutindo sobre lei, sobre o movimento hoje também, sobre a teologia. Não que isso seja mal, mas chega um ponto de que tantas discussões não nos levam a lugar nenhum, e muito menos não fazem com que o Evangelho, que é uma verdade, que só é verdade porque torna a minha vida prática, não seja desfrutado da maneira adequada. Então, estão discutindo sobre qual cor deve ser a parede do templo, sobre qual cor deve ser o piso, sobre tantas coisas que não estão na pauta do Evangelho. O Evangelho não quer saber disso, irmão. Isso é questão que nós decidimos. Isso é puramente nossas decisões. Se compramos 2 ou 3 ventiladores, isso aqui é nós que decidimos, para o bom uso. Isso não está na pauta do Evangelho. Isso são questões administrativas. Mas não é só isso. Estão discutindo também sobre tantas outras coisas que não estão na pauta do Evangelho. Porque o que está escrito na pauta do Evangelho é que Deus preocupa-se com vidas, e vidas sempre será o assunto pelo qual Deus tem prazer em conversar, Deus tem prazer em falar. Pessoas, gente que precisa de gente. O Evangelho conversa sobre pessoas, uma conversa que consegue transformar e mudar a nossa vida. Mas ele também fala sobre uns outros discípulos que fracassaram. Ele fala lá, perderam, rejeitando a boa consciência, tornaram-se loucos na mente, adoeceram, estão se relacionando com a igreja como simplesmente usuários. Sabe o que é usuário? Hoje, de um modo geral, sabe por que nós adoecemos? Porque primeiramente nós não entendemos um princípio, o princípio de que a igreja foi fundada pelo Cristo. Igreja fundada pelo Cristo, meu irmão, apesar dos desafios e das dificuldades, ela prevalecerá em tempo e fora de tempo. Porque quem fundou esse projeto maravilhoso chamado igreja foi o Cristo Jesus. A igreja é a nova sociedade do Cristo, onde pessoas hoje, no corpo dessa morte, experimentamos então o joio e o trigo. Pessoas boas e também pessoas péssimas, fortemente influenciadas pelo diabo, mas estão na igreja. A igreja é esse lugar que Deus está criando um novo povo. É esse lugar magnífico, onde não tem racismo, meu irmão. É esse lugar magnífico, onde não tem também divisão, mulher, homem, porque todos são um em Cristo Jesus e Cristo é um em todos. A igreja é a nova sociedade do Cristo como Rei, soberano, gracioso e poderoso. Muitos têm desistido da igreja de um modo geral, abandonaram o viver em igreja, não vão a igreja nenhuma, não participam de nada, porque acham que a igreja fracassou. A igreja não fracassou, ela simplesmente está vivenciando momentos de joio e de trigo. Faz parte do grande show vivermos no corpo dessa morte com esses desafios. Então, por que nós estamos adoecendo? Nós estamos adoecendo, primeiramente, porque nós não entendemos que viver o Evangelho não é viver para si e pelas suas próprias vontades. Por que nós estamos adoecendo? Porque não estamos tendo uma boa e clara visão do que é o Evangelho. E nessa noite é uma excelente oportunidade para a gente entender o que é o Evangelho. O Evangelho nos ensina sobre sacrifício, sobre doação, sobre vida dedicada a outros.
E aqui está o exemplo do nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há como a gente querer entender o que significa viver o Evangelho sem antes entender a responsabilidade que esse Evangelho me traz. A responsabilidade que esse Evangelho me traz está extremamente ligada àquilo que Ele deseja que eu faça. Porque à medida que me pareço com Cristo, irei agir como Cristo, tendo a sua missão, o seu interesse e a sua proposta. Então hoje nós vivemos num tempo extremamente onde as pessoas estão buscando os seus próprios interesses, estão buscando conforto, segurança e dinheiro. Não querem essa ideia de servir ao outro, ela está entrando então numa máxima de extinção. Então nós estamos adoecendo, irmão. Nós estamos adoecendo. Sabe por que nós estamos ficando doentes? Mesmo frequentando culto, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, frequentando de vigília, jejum, subindo a monte, seja o que for, irmão. Sabe por que nós estamos adoecendo? Porque fazemos tudo isso para benefício próprio. Queremos que o mundo nos agrade. Queremos que o mundo nos sirva. Sendo que Jesus nos ensinou que o maior princípio, para que nesse tempo, meu irmão, você não seja um cristão, um discípulo de Jesus, estando na casa do Pai, mas debilitado e doente, sem força, para fazer com que a obra avance na sua e na minha experiência. O único princípio que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos é o princípio da missão. Nós estamos adoecendo porque não compreendemos que a nossa vida é a nossa missão e a nossa missão é a nossa vida. De que quando chegamos em Cristo, não chegamos diante de alguém que corresponderá todas as nossas necessidades, ou melhor dizendo, todos os nossos gostos, prazeres. Eu chego diante de Jesus, eu não encontro alguém que eu pedirei e Ele me dará tudo o que quero. Eu chego diante de Jesus e encontro um novo modelo de ser e um novo modelo de viver, não vivendo mais para si, mas aprendendo que Deus quer ser amado no outro. Quando a gente entende isso, nós somos libertos dos nossos desejos de querer que o mundo gire em nosso favor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo para Timóteo, e ele diz em cima, eu sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Ele já diz que o primeiro princípio para quem tem uma vida saudável com o Mestre Jesus é a gratidão. E depois ele fala que aquele que tem também uma vida saudável caminhando com Jesus é que ele entendeu o princípio da missão. E aí, se você notar, quando a gente fala de missão, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós vemos aqui, no versículo de número 15, ele está desejoso em transmitir ao coração de Timóteo e transmitir também aos nossos corações, de que para realizar a obra que Deus deseja que realizemos nesse tempo, na sua experiência como seguidor de Jesus, para que a gente tenha um direcionamento, só dá para cumprir a missão se for dentro do padrão do Mestre Jesus. Muitas pessoas querem cumprir a missão seguindo tantos outros modelos, tantas outras pessoas, tantas outras formas de viver o Evangelho nessa consciência de serviço, porque vem cá e venhamos lá, né? Uma coisa assim. É fácil demais, não é, irmão? É fácil demais desejarmos as bênçãos, desejarmos o abençoador, mas não termos a consciência de que abençoado não é aquele que tem muito, mas é aquele que aprendeu a compartilhar o pouco que tem. É muito cômodo, meus irmãos,
nós estarmos reunidos aqui, recebermos tantas dádivas do Senhor. E na hora de compartilharmos tudo isso, nos escondemos. Eu sempre cito esse texto e citarei novamente. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Cada vez, irmão, que você deixa de ser um usuário e passa a ser um abençoado, Deus é louvado por outros. O mundo torna-se um lugar de adoradores, por todas as vezes que eu abençoo e compartilho da minha fé, não só em palavras, mas em atos concretos. Então nós enfrentamos um desafio, porque nós queremos seguir a Jesus diante de tantos modelos, queremos viver o Evangelho muito virtual, né? Maravilhoso. O Evangelho virtual, ele é fantástico, né, irmão? Não envolve compartilhar da dor do próximo, não envolve dedicar tempo a um ministério, é simplesmente colocar uma frase de efeito lá no Facebook, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Então nós vivemos esse momento em que a nossa fé tornou-se virtual. Ela não é prática. Quando a gente enfrenta um problema de relacionamento, a gente não cuida, a gente não trata. A nossa fé passa a ser frase virtual que não resolve nada. Então, irmãos, a proposta do apóstolo Paulo é de que para vivenciar o princípio da missão, é necessário que vivamos uma vida como o nosso Mestre Jesus. Sabe quando que o mundo vai crer que existe um povo chamado igreja, lavado e remido no sangue de Jesus, que faz uma diferença tremenda sem levantar bandeiras? Sabe quando o mundo vai crer? Quando a gente deixar de falar e começar a viver essa experiência maravilhosa do Evangelho. A luz será lançada em Capoeira Grande, Campo Grande, toda a Zona Oeste. Mas o que acontece na nossa realidade é de que nós não vivemos essa proposta do Evangelho e muito menos a missão que o Evangelho nos propõe. Primeiro, a ideia de viver a missão é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Apenas podemos vivenciar a missão como estilo de vida, pois um dia o Eterno penetrou na existência humana. Meu irmão, sabe por quê que dá para a gente amar o próximo? Sabe por quê que dá para a gente fazer diferença? E a diferença não está pela cobrança da lei, mas está pela nossa maneira de amar. Sabe por que o amor é um fruto do Espírito tão poderoso para libertar o outro? Porque ele procede do Pai, ele vem de Deus, ele vem de Cristo, ele vem da sua morte e da sua ressurreição. É o que Paulo está dizendo. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Sabe por que nós podemos viver uma vida da qual a gente não pense só em si, onde a gente deixe de ser centralizador, pensando no nosso próprio benefício a todo momento? Sabe quando que a gente para pensar sobre isso? Quando nós olhamos que o Cristo, aquele que tem todo o poder, toda a graça, soberano, criador de todas as coisas, torna-se homem, habita num ventre materno, faz-se humilde, servo de dores. Só dá para a gente cumprir a missão, irmão, com força e com vigor, porque o que nos sustenta é maior do que a morte. O que nos sustenta é maior do que os principados e potestades. Porque o que nos sustenta é maior do que a nossa dor e a nossa angústia. O que nos sustenta é maior e mais resistente do que toda obra humana que milita contra a vontade de Deus. Sabe por que dá certo o Evangelho, irmão? Não por causa do nosso esforço,
mas por causa do poder da cruz do Calvário, que hoje nos sustenta. Mas esse poder não é só para nos sustentar, meus irmãos. Esse poder é para nos capacitar a viver como Ele viveu. Não há maior exemplo do que esse. Viver como o Mestre. Viver como Jesus, em doação, abdicação de tempo, dedicação. Ao que, meu irmão? Ao avanço da obra que é manifesto por meio de pessoas. Só dá para experimentar essa atmosfera onde há uma grande capacitação da parte de Deus em nós, porque o Cristo morreu e o Cristo ressuscitou e vive está. Então, a proposta é a seguinte: a partir do momento que eu me conscientizo disso, eu vivo. E quando eu vivo, tenha uma convicção: não há barreiras, meu irmão. Não há mais condenação, não há mais empecilhos que podem nos parar, porque sobre nós está uma unção graciosa, mas essa unção graciosa é poderosa e nos capacita para dia após dia vencermos no nome e na autoridade de Jesus. Só tem como viver a missão. Sabe como eu consigo viver a missão? Quando eu entendo que o que eu poderia ser se não fosse na graça de Jesus, se Ele não tivesse me resgatado e estendido a mão para cada um de nós, irmãos. Sabe quem consegue vivenciar a missão bem? Sabe quem consegue olhar e pegar essa missão do Evangelho e torná-la prática para o dia a dia? Sabe quem consegue? Quem tem boa leitura daquilo que era e do que poderia ser se não fosse a graça de Deus entrado na sua vida, penetrado no profundo e no escondido do seu coração. Paulo sabe disso, por isso que ele diz: veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo deve estar pensando aqui nesse momento o que eu era: blasfemo, insolente, perseguidor, e seria totalmente destruído nesse caminho de morte. Meu irmão, para a gente experimentar e vivenciar a missão, a gente precisa olhar e reconhecer que se hoje nós estamos aqui, com muitas dificuldades e com muitas barreiras, mas estamos sendo aperfeiçoados por Deus, mas estamos em um processo de restauração profundo, e entendendo isso, quando a gente entende o significado da graça na nossa experiência, do que eu era, o que eu poderia me tornar, cada um de nós precisamos saber bem o que éramos e o que poderíamos ser caso Jesus não tivesse penetrado na nossa história e mudado o nosso quadro. Quando a gente acha que na nossa característica nós seríamos bonzinhos demais, nós não enxergamos o tamanho da graça que nos alcançou e nos tirou do lamaçal, nos tirou do pecado e nos tirou da morte e nos concedeu vida e vida em abundância. Meu irmão, toda vez que ao lembrar da mensagem da graça, não surge outro desejo no nosso coração de expressar a Deus um muito obrigado. Muito obrigado porque nós poderíamos ser muitas coisas. Muito obrigado porque nós poderíamos estar perdidos e a gente às vezes não para pensar nisso. Talvez nem vivo estivesse. Talvez nem uma família teríamos. Talvez nem gente seríamos capazes de reconhecer que somos. Mas sabe o que Jesus fez conosco? Nos deu dignidade, irmão. Sabe o que Jesus fez comigo e com você? Concedeu graça para que novamente a gente encontre motivos na graça de Deus para caminhar com a cabeça erguida. Sabe por quê? Porque os nossos pecados passados não são mais lembrados. Porque todos foram cravados na cruz do Calvário. E quando Ele crava os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele simplesmente diz a cada um de nós:
o seu passado não mais me interessa. Se o meu passado não mais interessa para Deus, para mim o meu passado só será lembrado por meio de um princípio básico do Evangelho, que é a gratidão. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, que me concedeu graça, é o que Paulo diz, designando-me para o ministério. Eu que era, no outro tempo, insolente, blasfemo, mas obtive graça. O que somos, né, irmão? Que Deus consiga, ou melhor dizendo, que Deus possa fazer essa obra em nossos corações. Que a gente tenha consciência da missão. Que a gente saiba que só dá para viver a missão, só dá para a gente experimentar essa missão por causa do poder que vem da cruz. Então, se você tem um desafio de Deus a nível ministerial que eu falo, não é só a igreja não, também a igreja, mas você está lá no seu trabalho, você tem um ministério também. Aquele ministério que você recebe da parte de Deus é para o seu trabalho também. Então, se lá no seu trabalho tem um desafio, lá na sua família tem outro desafio, entenda que pelas suas próprias capacidades não conseguiremos resolver nada. Mas quando nós entendemos que nada temos, nada somos, olhamos para a cruz e tiramos de lá a maior força, o maior poder que nos capacita para ir ao mundo e vencer para a honra e glória do nome de Jesus. Só dá para ir à frente quando nós olhamos para trás e vemos o que o Mestre Jesus fez por nós. Tudo. Maior incapacidade nossa, irmão, é quando não há em nós esse entendimento de que eu poderia ser tantas coisas, irmão. Nós poderíamos ser tantas coisas. Tantas coisas. Tantas e tantas pessoas perdidas, se destruindo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Se você está aqui nessa noite, é porque essa graça te alcançou. Se essa graça te alcançou, ela é poderosa para te capacitar para viver novos momentos de experiência, novos desafios que virão, novas metas, novos obstáculos a serem vencidos. Só dá para saber que dá para caminhar para frente quando a gente olha para o nosso interior e vê: tudo vem de ti. E das tuas próprias mãos nós te damos. Tudo vem dele, meu irmão. Sabe esse ar que você respira hoje aqui? Sabe talvez esse motivo que você tenha para agradecer, que nós temos para agradecer aqui? Essa força, de vez em quando, que diante de algumas tribulações da vida, nós recebemos essa força e parece que o mundo ao nosso redor está caindo, mas nós estamos de pé. Sabe ela? Procede de Deus, vem de Deus, e é isso que nos sustenta dia após dia. Eu gostaria de louvar ao Senhor com você nessa noite. Esse cântico, ele é um cântico muito bonito. E que todos nós que estamos aqui, reunidos, no nome de Jesus, possamos erguer a nossa voz e dizer para Jesus mesmo: tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo foi fruto do teu amor e da tua graça. E hoje, Jesus, nós queremos retribuir tudo o que tu fizeste, vivendo à altura daquilo que o Senhor propõe, e expressando o nosso louvor e a nossa gratidão. Fique de pé.